Hoje vamos aprender uma lição valiosa que, embora você possa não sentir necessidade dela agora, em algum momento de sua vida, será essencial ouvir. A história de profeta Samuel e Davi reflete a realidade de muitos de nós. Às vezes, estamos voltando de uma luta, e para nossa surpresa, descobrimos que enfrentaremos batalhas ainda maiores pela frente. A vida é cheia de desafios, e cada um de nós está no meio de sua própria batalha. No momento em que estamos hoje, cada indivíduo tem suas próprias lutas e adversidades. Lidamos com contas, estudamos para terminar a escola, trabalhamos duro para manter nosso casamento longe do divórcio e lutamos para alcançar nossas metas profissionais. Enfrentamos o trânsito caótico diariamente, lutamos para criar e educar nossos filhos, e às vezes, até mesmo lutar para simplesmente chegar em casa a tempo de estar com a família. A vida é uma luta constante, e muitas vezes, ela não é justa. David, na Bíblia, estava no meio de batalhas consecutivas. Ele e suas tropas enfrentaram situações tão desesperadoras que, em um determinado ponto, os homens ao seu redor se voltaram contra ele, prontos para apedrejá-lo. Quantos de nós já não estiveram em situações em que nos sentimos à beira do fracasso, quando parece que tudo está desmoronando ao nosso redor e a ajuda não chega? Nesses momentos de adversidade, é crucial buscar encorajamento, assim como Davi fez. Não dependa somente dos outros para lhe dar forças. Levante-se como um indivíduo, olhe para dentro de si mesmo e diga: eu sou um filho de Deus, vou passar por isso e nada vai me deter. Maior é Ele que está em mim do que aquele que está no mundo. É importante entender que, em tempos difíceis, muitas pessoas podem recuar ou desistir, mas como filhos de Deus, temos a capacidade de seguir em frente mesmo quando as probabilidades estão contra nós. A vida é uma luta constante, e é exatamente nesses momentos de dificuldade que a força de Deus se manifesta. Quando estamos com as costas contra a parede, é aí que o poder do Deus de Abraão, Isaque e Jacó entra em ação. A força divina se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Quando nos sentimos pressionados, Deus está trabalhando em nós e através de nós para nos ajudar a superar qualquer obstáculo. Devemos nos encorajar no Senhor, pois é comum gastarmos tempo nos punindo por erros passados, más decisões ou fracassos anteriores, em vez de nos encorajarmos naquele que pode nos fortalecer. A Bíblia nos lembra repetidamente do poder e das promessas de Deus. Ela nos diz que Ele lutará conosco, Êxodo 14 versículo 14, não nos deixará falhar, Deuteronômio 3 versículo 22, é nossa rocha, fortaleza e libertador, Salmos 18 versículo 2, e que somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, Romanos 8 versículo 37. O maior problema em nossas vidas é a falta de conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Muitas vezes negligenciamos buscar a sabedoria e o conforto contidos nas palavras divinas. Jesus Cristo enfatizou a importância de conhecer as Escrituras e o poder de Deus, pois esse conhecimento é uma fonte inesgotável de encorajamento e fortaleza em meio aos desafios da vida. Portanto, comprometa-se a memorizar e meditar nas Escrituras. Permita que elas se tornem a sua fortaleza e refúgio quando a adversidade bater à sua porta. Encontre força no Senhor e nas promessas que Ele fez a você. Lembre-se de que você não está sozinho, pois o Deus de Abraão, Isaque e Jacó está com você em todas as batalhas que enfrenta. A vida pode ser uma luta constante, mas com a sabedoria e o poder de Deus, podemos enfrentar qualquer desafio com coragem, determinação e fé inabalável. Nunca se esqueça de que, independentemente da situação que você está enfrentando, ainda não é o fim da sua história. A alegria sempre virá pela manhã, e o choro pode durar apenas por uma noite. Salmos 35. Confie no Senhor, confie em suas promessas e saiba que Ele tem um futuro de esperança e prosperidade reservado para você. Mantenha a fé, pois a vitória está ao seu alcance. A vida é repleta de imprevistos, e por essa razão, é fundamental memorizarmos certos versículos da Bíblia em nossos corações. Em algumas situações, não teremos a oportunidade de abrir a Bíblia fisicamente, e é nessas horas que a palavra de Deus pode nos sustentar. Quando uma situação adversa surgir enquanto estivermos no trabalho,
Por exemplo, podemos recorrer a versículos como de Isaías 54:17 para nos encorajar e lembrar que nenhuma arma formada contra nós prevalecerá. Falar a palavra de Deus em meio às situações da vida é uma prática poderosa. Memorizar as Escrituras que nos ajudam nas circunstâncias pelas quais estamos passando nos dá força e coragem. Não se trata apenas de memorizar palavras, mas de encorajar-se por meio delas. Quando acordarmos pela manhã e soubermos que enfrentaremos um dia difícil, podemos nos encorajar logo cedo, até mesmo no banho, lembrando versículos como Deuteronômio 33 verso 25 que declara que a força de Deus habita em nosso coração. O tamanho da força que Deus nos dá é proporcional ao tamanho dos obstáculos que enfrentamos. Se lutarmos contra uma doença, lembremos-nos do Salmo 118 verso 17, que declara que não morreremos, mas viveremos para anunciar as obras do Senhor. É essencial deixar de depender exclusivamente das outras pessoas para nos encorajar, pois a maioria delas pode não se importar verdadeiramente com nossa situação. A história de Davi, mesmo sendo um rei, nos ensina que as pessoas podem se voltar contra nós em tempos difíceis. Porém, é importante lembrar que temos um Deus que deseja nos encorajar e fortalecer. A Bíblia nos exorta a sermos fortes no Senhor, não em nós mesmos. Nosso corpo é a casa de nosso espírito humano, mas também é onde o Espírito de Deus habita. Somos lembrados que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. É preciso reconhecer que alguém mais vive em nossa casa, e esse alguém é Deus. O poder de Deus que habita em nós é maior do que qualquer adversidade que possamos enfrentar. Quando nos sentimos fracos, podemos impor nossas mãos sobre nós mesmos e declarar que o maior está em nós. Jesus é o autor e consumador de nossa fé, e Ele trabalha conforme proferimos a Sua palavra. Devemos imitá-lo como filhos amados e liberar a fé por meio de nossas palavras, assim como Deus criou todas as coisas por meio de Suas palavras. Independentemente dos desafios enfrentados, Deus está conosco, nos fortalecendo e guiando. Ele não nos trouxe até aqui para nos deixar em situações de desespero. Ao contrário, Ele tem planos para nos prosperar e dar esperança para o futuro. Nossas lutas e obstáculos não definem o fim de nossa história. O choro pode durar por uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. Acredite que você superará todas as adversidades, pois a fidelidade a Deus traz recompensas. Em resumo, a vida é imprevisível e cheia de desafios, mas quando memorizamos e falamos a palavra de Deus, encontramos força e encorajamento para enfrentá-los. O poder de Deus que habita em nós é maior do que qualquer adversidade que possa surgir. Não importa o que venha contra nós, aquele que é maior que tudo está em nós e vai nos ajudar a superar todas as dificuldades. Mantenha a fé, pois Deus tem planos de prosperidade e esperança para você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre chegará pela manhã.